Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o historiador e professor Matheus Souza Gomes, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós estamos falando sobre o imaginário religioso brasileiro na visão de denominações pentecostais. E nós deixamos aquela questão, não é, Matheus, no final do primeiro bloco, sobre a questão de guerra espiritual no imaginário religioso, essa batalha, não é, entre Deus e o diabo, essa ambivalência do mal. Como é que você, na sua pesquisa, identifica essa questão, né? Quando eu trato da questão da guerra espiritual na pesquisa, me intrigou muito essa perspectiva da importância histórica do diabo na tradição cristã. Então, para entender o que era a guerra espiritual, eu precisava entender como que se construiu essa figura do diabo histórico, né, e a importância dela dentro da tradição cristã para o próprio imaginário religioso, não só cristão, mas também para o imaginário religioso brasileiro. Então, a perspectiva foi de tentar traçar uma trajetória, né, de como que essa figura do diabo ela vai ganhando força e como que ela vai ocupando espaços semelhantes ao que o Deus cristão também ocupa dentro da tradição. Eu estou me lembrando aqui, enquanto você fala, do trabalho de um colega. Eu me formei na Federal de Juiz de Fora, você sabe, né? E a primeira dissertação que foi defendida lá em Juiz de Fora, sob orientação do professor Pedro Ribeiro de Oliveira, era intitulada, né, O Diabo é o Outro. Porque na questão em termos de diálogo interreligioso, não é só a questão do diabo, mas a crença do outro ela é demonizada. Não é? E aí, por exemplo, quando a gente vê o debate entre confissões religiosas, demonizando, por exemplo, a figura de Exu, não é? Que, enfim, numa outra tradição religiosa tem uma significação nada diabólica nem demoníaca, segundo o imaginário cristão, mas muito pelo contrário, não é mesmo? Sim, é interessante entender essa perspectiva da guerra espiritual, que ela vai além do conflito entre Deus e o diabo, entre duas figuras sobrenaturais. Ela se encontra presente na própria forma como as religiões elas se encontram, principalmente no Ocidente, né? O cristianismo construiu essa tradição de detração da cultura do outro, né? De demonizar a tradição religiosa do outro, né? Como uma forma não só de reafirmar a sua força institucional, mas também como uma forma de angariar seguidores, né? Angariar fiéis para a tradição cristã. Então, quando a tradição cristã ela chega aqui no Brasil e ela encontra, né, tradições culturais, tradições religiosas diferentes, tanto dos indígenas quanto dos africanos, né, o tempo todo há uma busca de uma determinada figura que eu possa detratar, né, ou que eu possa aproximá-la do diabo cristão, para que as pessoas compreendam o que é esse diabo. Então, quando as tradições, as religiões africanas... Os protestantes sabem o que passaram aqui no Brasil, não no catolicismo. Sim, né? Sim, protestantes, judeus... Né, e agora, enfim, os membros das religiões de matriz africana. Não? Sim, os membros de religiões de matriz africana e também os de tradição mediúnica em geral. Sim. Né? Então, você encontra... É interessante entender como que o diabo, ele se infiltra na figura de Exu. Porque o diabo no Brasil, ele se assemelha à figura de Exu. E o Exu, na tradição africana, ele é um importante orixá, uma importante divindade, porque ele é quem faz a ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Ora, mas aí nós pensamos, então como o Exu se torna o diabo? Já que na tradição africana ele tem esse caráter de comunicador, né? Então é interessante porque o Exu ele tem esse caráter ambivalente, ele tem esse caráter um pouco diferente na tradição africana, porque as tradições africanas não tratam dessa questão da dualidade espiritual, o bem e mal. Bem e o mal. Né? Como o cristianismo pauta né, a sua mensagem. Agora, Matheus, a gente está falando aqui desde o início do programa sobre a questão do pentecostalismo, e isso porque você, no seu estudo, você se concentrou na análise da Igreja Universal, do Reino de Deus. Primeira coisa, né? Como é que você localiza e justifica
não é, a Igreja Universal como parte desse segmento pentecostal, porque há vários outros pesquisadores que dizem algo diferente. Colocam a Igreja Universal no terreno do neopentecostalismo, outros de um pós-pentecostalismo, alguns chegam a dizer de um pseudo-pentecostalismo, e tem gente que já diz até que é uma igreja que está num pós-cristianismo, né, pelo modo como ela tem se constituído hoje, com elementos judaicos e também de tradições nativas ou africanas, etc. Né? Bom, você optou por identificar a Igreja Universal como pentecostal. Eu olho na minha pesquisa para a Igreja Universal como uma denominação dentre as várias outras denominações que se determinam como pentecostal. Eu olho para o pentecostalismo como um grande movimento, E dentro desse pentecostalismo, né, nós temos várias igrejas, né, cada um trabalhando à sua maneira, construindo o seu próprio imaginário, construindo a sua própria tradição ritual. Então, eu olho para a Igreja Universal como uma igreja pentecostal, porque ela está dentro desse grande movimento de avivamento baseado no batismo do Espírito Santo, baseado nos dons do Espírito Santo, como, por exemplo, a glossolalia, que é a questão das línguas, né? O falar em línguas, o dom de curas, o dom de profecias. Tudo isso pertence à tradição pentecostal. Umas igrejas dão mais ênfase ao batismo com o Espírito Santo, à glossolalia, outras menos. Mas o avivamento e a questão da importância do Espírito Santo dentro da tradição pentecostal, ela aparece em boa parte, ou em praticamente todas as igrejas, inclusive na Igreja Universal. Mateus, você concordaria, assim, você falou que a Umbanda é um exemplo dessa síntese, né, dessa interpenetração das culturas e tal, mas a Universal, ela já não é também um exemplo de síntese dessas três culturas, né? Porque pensemos bem, o que é a Universal sem o catolicismo popular? E os elementos de catolicismo popular que a Igreja reúne. Sem as tradições propriamente evangélicas, a linguagem evangélica, né? E ela se identifica no campo evangélico. Sem os elementos nativos, né? E os símbolos, e os elementos, e as crenças, né? E também africanas. Não é a Universal hoje, né? É a síntese do imaginário religioso brasileiro? Ou estou sendo muito ousado, assim, não sei. Eu estou aqui arriscando, não é falar disso, mas enfim. Não, Flávio, de maneira alguma. Eu citei o exemplo da Umbanda. Não é uma síntese? Ela é uma síntese. A Universal é uma síntese desse imaginário religioso brasileiro. Como eu trouxe a Umbanda para sintetizar e tentar mostrar melhor. Sim. Mas se formos olhar as igrejas pentecostais em geral, né, a grande maioria delas podem sim ser uma síntese. A Universal talvez seja a mais expressiva dessa síntese do imaginário religioso brasileiro. Se eu olho para a Assembleia de Deus, por exemplo, eu não vejo essa síntese, né? Mas quando eu olho para a Universal e o que acontece na Universal, e aqui, obviamente, nós estamos tratando com todo o respeito, né, a Igreja Universal do Reino de Deus e os seus membros, né, e a gente sempre trata com respeito todas as religiões aqui no Religário, né, eu vejo essa síntese, né, do imaginário religioso brasileiro. Sim, a Universal ela consegue sintetizar o imaginário religioso brasileiro, porque ela traz para dentro de si, né, ela se apropria desses elementos, né? Eu gosto muito utilizei muito o termo durante a pesquisa, que a Universal ela faz um processo de deglutir o imaginário religioso brasileiro, né? E essa deglução do imaginário, ela sintetiza um imaginário próprio, mas com elementos desse imaginário religioso aonde ela foi buscar. Então ela busca na Umbanda, no catolicismo popular, na tradição dos indígenas, toda a sua estrutura para poder direcionar o seu trabalho. Um exemplo, né? Para quem não conhece, quem não teve oportunidade ainda de acompanhar, mas basta ligar a televisão, não precisa nem ir a uma igreja universal. Né? O culto de libertação, por exemplo, possessão e exorcismo. Para a gente terminar com esse exemplo, apresente, por favor, mostrando como que ali se dá uma síntese, né, do imaginário religioso, por exemplo. Sim. Por favor, Mateus. É interessante porque o culto de libertação, ele inicia com uma mensagem um pouco mais tradicional,
tentando trazer para dentro do culto a emoção das pessoas, algo que é muito característico dos cultos estáticos, dos rituais estáticos em geral, das tradições religiosas brasileiras. Das igrejas tradicionais. O próprio catolicismo popular tem esse aspecto emocional bastante presente, né? Então, você vai numa festa do Círio de Nazaré, por exemplo, você consegue perceber o quanto que a carga emocional é importante durante a celebração do Círio de Nazaré. Né? Da Umbanda. A questão da guerra, né, espiritual. Sim, ali, não? A questão da guerra espiritual, ela vai buscar na tradição cristã católica e em outras tradições do pentecostalismo, né, essa mensagem da guerra espiritual, essa definição de que existe uma disputa entre Deus e o diabo e que essa disputa entre Deus e o diabo, ela interfere na vivência, no destino e no caminho das pessoas, e ela vai nas religiões de matriz africana e nos cultos mediúnicos, trazer essa questão da possessão espiritual, né? Trazer esse aspecto da possessão, né, muito presente nos cultos mediúnicos, e é algo que, tradicionalmente, o brasileiro ele acredita, né, nesse aspecto de que é possível, sim, uma determinada força sobrenatural arrebatar o corpo de alguém. E a cura, né? A cura espiritual. E a cura espiritual, que é importantíssimo, porque a libertação, né? O processo de libertação é que vai levar a esse processo de cura. Então, as pessoas buscam a Igreja Universal, né, para a resolução dos seus problemas cotidianos, mas principalmente por esse aspecto da cura, né? Seja a cura física ou seja mesmo a cura espiritual. E isso é interessante porque no culto de libertação você vê essas tradições perpassando o tempo todo. E a forma como essas entidades se apresentam, né? A Universal ela vai buscar também nas religiões de matriz africana, né, essas entidades que se apresentam como demônios, né? Sim, sim. Então, os caboclos da Umbanda, os orixás da Umbanda e do Candomblé... Todos comparecem ali. Todos comparecem embora ali. Demonizados. Embora demonizados, eles são detratados. Mas tem uma importância, eles têm uma importância decisiva no culto. Compõem o imaginário. Compõem o imaginário, porque sem eles, né, a Universal, ela perde a eficácia da mensagem. Então, ela precisa encontrar no meio do imaginário religioso brasileiro elementos que se assemelhem ou que se assimilam com a crença do fiel que a busca. Mateus, a gente precisa encerrar, mas eu desejo que a sua pesquisa avance, não é? Que a gente possa aprender ainda mais, não é? E a gente aproveita aqui para cumprimentar, não é, as pessoas das igrejas que nós mencionamos aqui. Não é? A gente está fazendo o estudo, a gente quer procurar compreender esse fenômeno. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, acessando a página que está em novo endereço, pucminas.br/pós/religião. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.